Bom galera, finalmente saiu o capítulo 90 do mangá de DBS e para a felicidade de alguns e tristeza de outros, chegamos aí ao fim dessa mini saga totalmente focada no Goten e no Trunks, né? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse capítulo, vamos também fazer uma conclusão final da saga, se ela foi boa, se ela foi ruim, quais os pontos positivos e negativos, e também vamos falar do novo arco que já foi confirmado e que muitas pessoas não gostaram, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, obviamente, como sempre, eu vou citar aqui apenas os pontos mais importantes desse capítulo, que eu acho interessante citar. E começando pelo começo, nós temos a parte ali que o Kuririn prende os zumbis do Dr. Redo na loja, né? Que estavam trabalhando na loja pra farmar um din-din pro Dr. Redo. E é bem interessante porque quando a galera viu essa cena no filme, e eles disseram que o Dr. Redo acabou sendo preso, muitos fãs já tinham deduzido de que quem prendeu o Dr. Redo foi o Kuririn, e realmente foi isso que aconteceu. Quero falar sobre o Kuririn um pouco mais pra frente, mas enfim, foi uma teoria aí que a galera acabou acertando, não que seja tão difícil, mas foi bem legal. E o próximo ponto que eu quero trazer aqui é sobre a Fyra, né? A gente tem uma cena que o Goten tá andando com seus amigos no ônibus, né, que é a Fyra e o Choque, e quando eu vi a Fyra pela primeira vez, eu acho que, pô, não só pra mim, como pra várias pessoas ficou bem claro que ela seria ali meio que o par romântico do Goten, né? Até porque essa saga era um ótimo momento pra eles adicionarem isso, já que eles estavam focando nesse par romântico do Trunks a saga toda. Só que do nada a Fyra fala pro Goten pra ele pedir pro Trunks sair com ela pro baile da escola. Ou seja, F Goten, né? A mina só deu uma facada nas costas dele. Só que é aquilo, cara, o Goten nessa saga, ele tá muito mais puro até do que a gente viu do final de Dragon Ball Z, né? Não é à toa que a gente até viu o Goten andando na nuvem voadora, mas ele realmente tá parecendo bem puro, cara. Tipo, muito diferente do Trunks. Eu acho que isso foi algo que eles conseguiram manter de certa forma e quando eles eram crianças, né? O Trunks sempre foi malandrinho, tá ligado? Sempre foi rebelde e tudo mais, enquanto o Goten sempre foi muito inocente, então isso acredito que foi uma coisa que eles mantiveram. Mas por mais que tudo isso tenha acontecido, eu ainda acho muito que ele vai ficar com a Fyra. E depois de toda essa conversa no busão, acaba aparecendo ali o Android 7, inclusive eu nem falei, mas eu nunca esperaria ver o Goten andando de busão. E logo depois disso tudo, ele sai do ônibus e aparece o Saiyaman 2. E mano, os amigos dele, né, tanto a Fyra quanto o Choque, já nem desconfiam mais, tá ligado? Eles até falam, pô, toda vez que o Goten desaparece, o Saiyaman 2 aparece, então eles meio que já sabem que o Goten é o Saiyaman 2, até porque o próprio Android fala isso, que é uma coisa bem interessante, porque o próprio Gohan, quando ele era o grande Saiyaman, também não conseguiu esconder sua identidade por muito tempo, pelo menos pra Videl, né? Outro ponto bem interessante é a inteligência da Mai, né? Já que, enfim, a Mai, ela articulou muita coisa nesse capítulo, como, por exemplo, ela deduziu que como Clan God iria estar no baile da escola, o Dr. Redo faria de tudo pra ir pra lá e ela acertou. Ela já tinha percebido que o mosquito estava perseguindo ela, então ela tem se mostrado bastante inteligente nesses capítulos, o que faz com que ela não seja uma personagem totalmente descartável, né? E aí a gente acaba chegando no baile da escola e a gente vê que a Fyra, ela fica meio com ódio, né, de ser o par ali do Goten, e aí fica falando, ah, por que que eu tô com você, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mas eu acho que, mano, tá óbvio que ela vai ser o par romântico do Goten, né, não tem como. Por mais que ela fique falando, ah, por que que eu tenho que estar aqui com você, sei lá o que, sei lá o que, já já ela vai perceber como o Goten é um gatão e não vai resistir, então eu acho que todo mundo pensa assim também, né, se ele não ficar com ela, seria um grande plot, né, mas enfim. E a gente tem uma troca de papo ali bem engraçada do Trunks com o Dr. Redo, deles falando o quanto eles são fãs do Clan God. E mano, olha essa roupa da Mai, tá ligado? Tipo, cara, desculpa, velho. Ficou muito louca. Louca no sentido de bizarra, tá ligado? Eu, sinceramente, se fosse o Trunks, mano, não aguentaria vir com ela desse jeito, cara. É muita vergonha. O Trunks tá gatão, tá ligado? O Trunks tá com terno mó pica, pá. Tá bonitão, só que, mano, a Mai não tem jeito, cara. A Mai pode ser muito linda, mas, pelo amor de Deus, também não colabora, né? Ela acha que só porque ela tem uns 50 anos, ela pode usar roupa de... sei lá, nem na Terra Antiga os caras usavam esse tipo de roupa, né? Mas, enfim. Até que a Mai começa a atacar
atacar ali o Dr. Redo. Acho que até por isso que ela esteja com essa armadura barra vestido, entre aspas. Porém, aparece nada mais, nada menos do que o Beta pra interromper ela. O Beta que estava no baile junto com a Lula. Só que não demorou muito para o nosso Deus Kuririn chegar e simplesmente colocar o Dr. Redo pra cagar. Só que o Dr. Redo ele consegue fugir com uma bomba de fumaça, cara. Aí, pô, tem que ser sincero pra vocês, né, cara? Bomba de fumaça em 2023. Tá foda a situação, hein, cara? Ô, Toyotaro, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, eles acabam conseguindo fugir. O Kuririn vai atrás deles. E antes do Trunks ir, ele tem uma conversa ali com a Mai. E a Mai fala, né, que ela já sabia que o Trunks era o Saiyaman 1, ou seja, nem o Trunks conseguiu esconder. E, mano, simplesmente o mundo acabando, o fugitivo quase escapando do Kuririn. A porra toda de ruim acontecendo. E o Trunks falando lá pra Mai: pô, Mai, eu vou atrás do Dr. Redo, mas depois disso você sai no encontro comigo, tá? Mano, o Trunks tá extremamente gado, cara, surreal. Mas até que teve uma troca romântica ali entre eles, né? A Mai fala que ele é o único no mundo. Não sei se ela falou isso de uma maneira romântica, né? Mas o Trunks interpretou assim, já que o Trunks sabia, né, que desde a saga do Black, a Mai era chonada no Mirai Trunks, né, que é a versão dele do futuro. E é aquela coisa que eu falei, né, mano? Agora que o Trunks marcou o encontro com a Morena, ele nem que precise se transformar em Super Saiyajin 1000, ele vai caçar o Dr. Redo e ele faz exatamente isso com o Goten. Eles vão atrás do Kuririn. E quando eles chegam no Kuririn, eles começam a conversar. E aí eles já mostram que eles já estavam suspeitando de que o Dr. Redo teria uma conexão com a Red Ribbon. E de que a Red Ribbon estaria voltando, até pelo fato do Dr. Redo ser o neto do Dr. Gero. E com isso tudo, o Goten e Trunks ficam apenas felizes. Porque lá no começo da saga, a gente viu, né, que eles estavam bem tristes por não ter adversários para enfrentar. Porque, né, um super-herói sem vilão é um pouco embaçado. Mas eles acabam ficando felizes com isso tudo e partem pra cima dos caras com o Kuririn. E basicamente, chegando lá, o Dr. Redo desperta um puta dinossauro zumbi, no mesmo contexto que ele despertou seu Max, né? É um androide muito forte, porém que pelo tempo ele ainda não tinha controle total sobre ele. E aí quando ele sai, ele simplesmente fica louco da cabeça, não obedece ninguém. Só que, mano, eu devo falar que eu achei bem da hora o visual desse dinossauro zumbi, porque os outros zumbis dessa saga, eles não estavam com o visual muito sério, tava mais infantil, na verdade. Mas por incrível que pareça, isso meio que foi explicado no final da saga, e a gente vai falar sobre isso. Mas esse dinossauro zumbi, mano, veio com um visual bem da hora, bem amedrontador, se dá pra falar assim. E, mano, a luta deles foi uma luta bem básica, né? Eles não conseguem fazer nada no dinossauro enquanto eles não se transformam, até que o dinossauro consegue pegar o Goten e o Trunks, e quem acaba salvando eles, obviamente, é o Kuririn, soltando um Kinzan ali no pescoço do dinossauro. E isso dá uma brecha para o Goten e o Trunks saírem, se transformarem em Super Saiyajin e simplesmente atravessam o dinossauro zumbi no meio, usando a técnica chamada Ciclone Style Tornado Double Hurricane, uma homenagem aí ao atacante do Tottenham. Mas falando sério, cara, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho bem da hora quando eles dão nome aos ataques. Sei lá, eu acho que a cena fica muito mais pica, tá ligado? Ainda mais quando isso for pro anime. É muito mais foda ver eles gritando o nome de uma técnica do que apenas gritando A, B, F, tá ligado? E aí no final dessa luta toda, o Kuririn acaba prendendo o Dr. Redo. E ele descobre que no disco do Dr. Gero já não tinha mais o disco e apenas uma foto com o autógrafo do Clean God. E cara, sinceramente eu achei muito louco como o Dr. Redo dá valor mesmo pra essas coisas de super-heróis, já que, mano, ele falou que a foto dele com o Clean God, né, com o autógrafo do Clean God, é mais importante do que a vida dele, tá ligado, mano? Ele realmente é um fanzaço. E eu queria aproveitar pra falar sobre o Kuririn, mano. Foi outra surpresa muito boa nessa saga. Obviamente ele não teve tanto destaque como o Trunks, por exemplo, mas, cara, ele teve um destaque bem interessante, foi bem importante, principalmente agora, tá ligado? Pô, eles só derrotaram um dinossauro zumbi por causa do Kuririn, então foi bem da hora ver o Kuririn aparecendo, gerando cenas de comédia e sendo importante até mesmo pra polícia pelo poder que ele tem. Então, cara, querendo ou não, a participação do Kuririn foi bem legal. Nessa mini saga, o Kuririn fez mais do que DBS inteiro no mangá, até porque quem já leu todo o mangá de DBS sabe que o Kuririn não fez nada no torneio. Então o Toyotaro percebeu isso e decidiu fazer ele ser importante aqui, o que eu acabei gostando bastante. Na verdade, ele tem até uma participação interessante na saga Moro, né, onde ele luta contra o Panda lá, mas enfim, ainda foi uma ótima participação do Kuririn. E no final da saga, a gente tem uma coisa, de certa forma, até que meio macabra, que é o seguinte, né, o Dr. Redo, ele foi preso, obviamente, por roubar cadáveres do cemitério e transformar em zumbi. Só que no final da saga, o governo lá de Dragon Ball, sei lá, a polícia, junto com as famílias,
acabaram decidindo em não fazer nada com os zumbis e fazerem eles voltarem para suas famílias, tá ligado? Pô, cara, eu achei uma cena bonita, mas bizarra ao mesmo tempo, né? Porque, sei lá, cara, ver um zumbi andando vivo aí pela rua, não sei se seria algo normal, mas é aquilo, né, mano? Os humanos de Dragon Ball são tudo loucos, vários deles foram transformados em animais, né? Cachorro, a porra toda, inclusive o rei do mundo de Dragon Ball. Então acho que uns 12, 15 zumbis não iam fazer diferença, né? Mas no geral eu achei bem bonita a cena do Alpha voltando pra mãe dele. E aí essa saga se finaliza com o Dr. Redo continuando com o seu objetivo de criar o androide mais forte do mundo, mesmo na prisão graças ao Hachimaru, né? Que é aquela abelha que ele tem no pulso que ele acabou construindo e a gente sabe que é bem eficaz. E cara, é basicamente isso. Agora, dando a minha conclusão final da saga, uma das coisas que os fãs mais pediam de Dragon Ball era o destaque no Goten e no Trunks, né? Ver Goten e Trunks de volta a serem importantes em Dragon Ball. E pô, eles realmente ganharam muito destaque nessa saga, só que eu entendo que talvez não foi como muitos esperavam, já que eu acredito que muitos queriam ver Goten e Trunks treinando, Goten e Trunks ficando mais forte, despertando novas transformações e lutando contra vilões fodas, né? E obviamente pra quem queria apenas isso, essa mini saga que a gente teve talvez tenha sido um balde de água fria pra essas pessoas. Mas assim, cara, na minha opinião, eu já falei isso aqui, se eu não me engano, mas cara, o Goten e Trunks eles estão na fase da adolescência, então cara, eu acho que é importante, querendo ou não, você desenvolver os personagens exatamente nessa fase, tá ligado? Você mostrar as amizades que eles estão tendo, principalmente o par romântico, né, pra caso futuramente eles tenham filho, né, não sei, vai que isso seja importante em Dragon Ball, acrescentar personagens novos, ver pessoas como Goten e Trunks, que a gente sabe que tem uma força fora do normal, interagindo com pessoas normais é uma coisa essencial pro desenvolvimento delas e também engraçada. Outro ponto extremamente importante dessa saga é que ela foi muito engraçada. Pô, sinceramente eu me diverti bastante lendo essa saga. E Dragon Ball Super precisava disso, né, cara? Eu acho que, crendo ou não, a gente sempre teve esse foco grande em comédia no clássico. A gente teve uma parte muito parecida com essa saga, né, que foi a do Grand Saiyaman, lá na saga do Majin Buu. Então, cara, eu acho que essa saga, assim como o filme do Super Hero, era uma saga que DBS tava precisando, até porque ela não foi muito longa, né, cara? Foram uns 3 meses ali. Então acho que se der pra gente considerar uma pausa, foi uma pausa bem interessante. Só que obviamente eu acredito que ela teve alguns problemas, né? Primeiramente o contexto que ela é encaixada. O fato dela se passar antes do Super Hero acaba perdendo um pouco o impacto, né? Porque querendo ou não, a gente sempre soube que nunca ia acontecer nada de importante nessa saga, ou pelo menos de muito importante para a história de Dragon Ball que estava a se desenvolver. Como o Goten e o Trunks aparecem no filme do Super Hero, isso querendo ou não também acabou limitando a nossa imaginação, né, já que era óbvio pra gente que eles não iriam ganhar transformação nova, que eles não iriam nem usar a fusão do Gotenks, porque no filme eles falam que não usavam há algum tempo. Então, querendo ou não, eu acho que isso foi um dos problemas grandes, né, o fato da saga se passar antes do Super Hero acabou limitando bastante a nossa imaginação em relação ao que podia acontecer nela. E outro ponto negativo foi o destaque do Goten, né, obviamente o Goten recebeu um destaque que ele nunca recebeu em DBS, só que, pô, pelo Goten e o Trunks seriam uma dupla, acho que todos nós esperávamos que eles tivessem um destaque de igual pra igual, tá ligado? O que acabou não acontecendo, né? O Trunks teve muito mais destaque que o Goten, o que pra mim não fez sentido, e que consequentemente o Totaro desenvolveu muito mais a relação romântica do Trunks com a Mai do que do Goten com a Fyra. Óbvio que a gente não sabe se o Goten vai ficar com a Fyra, nem sei se o Trunks vai ficar com a Mai, né? Pode acontecer um plot eles não ficarem juntos, e é óbvio que vai chegar o cara nos comentários e falar, ah, mas Dragon Ball não é de romance, sei lá o que. E eu concordo plenamente, tá ligado? Eu só usei esse exemplo aqui da relação do Trunks com a Mai pra vocês perceberem o quanto de destaque que o Trunks teve em relação ao Goten. E não falando só de romance, né? Pô, a gente também queria ver muito o Goten caindo na porrada, só que a maioria das porradas era o Trunks quem protagonizava. Apenas nesse último capítulo realmente que eu acho que foi de igual pra igual. Mas falando em geral o destaque nos dois, eu acho que não tem motivo pra você não equilibrar o foco nos dois. Mas pelo menos ele recebeu um bom destaque no meu ponto de vista. E é basicamente isso, cara. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês aí nos comentários sobre, enfim, essa saga toda e sobre esse capítulo. E agora vamos falar sobre o novo arco rapidamente, né? Porque o vídeo já tá ficando muito longo. O novo arco que foi anunciado aí, que irá adaptar a história do Super Hero, né? Do filme do Super
Super Hero. E novamente, cara, é uma saga ali que terá seus pontos positivos e terá seus pontos negativos. E cara, começando pelos pontos positivos, de todos os filmes desde o Batalha dos Deuses, Super Hero é o primeiro filme ali totalmente focado ali em 3D. E isso, querendo ou não, cara, vai fazer com que seja bem interessante a gente acompanhar o filme no mangá, já que a gente vai ver os personagens em 2D, tá ligado? Então muitos visuais vão estar diferentes, traços vão estar diferentes. Então, pô, eu tô muito ansioso pra ver como é que a Pan vai ficar no mangá, Gohan Beast, o Orange Piccolo. Eu acho que vai ser bem interessante mesmo, cara. Tô bem ansioso pra isso, porque eu acho que eles vão ficar muito bonitos. Pô, o próximo ponto positivo é de que o Toyotaro, ele vai ter a chance de corrigir muitas coisas que ficaram confusas no filme e aproveitar pra adicionar muitas coisas que ele não adicionou no mangá ainda. Como o maior exemplo disso tudo, o Broly, que meio que entre aspas não foi adicionado no mangá ainda. Na verdade foi, mas eu acho que, como eu já falei 1 milhão de vezes, pelo Toyotaro não ter adaptado o filme do Broly no mangá, eu acho que ele não quis focar no Broly nessas duas últimas sagas que a gente teve. E agora que a gente teve o Broly ali treinando o planeta do Bills durante o filme, ele pode aproveitar isso pra acrescentar o Broly na história do mangá, assim como alguns diálogos, né? Não sei se ele vai adaptar a luta do Goku e Vegeta, mas é um momento em que o Goku fala muita merda, o Vegeta também fala muita bosta, então vamos ver como é que isso vai acontecer. E talvez explicar ali como é que funciona melhor a forma do Gohan Beast, a forma do Orange Piccolo, se funciona realmente de uma maneira tão seca como foi mostrada no filme, e até alguns níveis de poderes, né? Já que no final do filme o Gohan fala que acha que nem o Goku e nem o Vegeta conseguiriam derrotar o Cell Max, né? Então a gente precisa ver se é realmente isso. Outro ponto positivo é que, querendo ou não, existem muitas pessoas que não viram o filme do Super Hero ainda. Deve ter lançado em algum site pirata aí, mas algumas pessoas ainda assim não devem ter visto. Algumas outras devem estar esperando sair dublado ou num serviço de streaming confiável, né, como a Crunchyroll. Mas enfim, pra quem não viu o filme também vai ser uma ótima oportunidade. E o último ponto positivo, mano, é que assim, eu acredito que se o Toyotaro está adaptando o filme no mangá, é porque tem muita coisa importante no filme que ele quer que você saiba pra você não ficar confuso mais pra frente. Então, pô, acho que a nossa certeza de que Gohan e Piccolo vão voltar a ser muito importantes na história de Dragon Ball com as suas novas transformações, eu acho que também já tá bem claro. E os pontos negativos são aqueles, né, cara? É uma saga que a gente já sabe tudo o que acontece, então praticamente não vai ter tensão nenhuma, só pra quem não viu o filme ainda, e que, querendo ou não, vai atrasar um pouco a história de Dragon Ball, já que, novamente, é uma história que a gente já sabe que vai acontecer. E como a galera está muito hypada depois do final dessa granola, né, eu já falei isso aqui várias vezes, a galera quer ver logo o Goku, Vegeta, Freeza em ação, a porra toda, como é que isso vai se desenrolar, se uma guerra está por vir, tudo mais. Acaba dando uma esfriada porque a gente já teve hiato, aí agora teve essa mini saga, vamos ter agora outra mini saga ali envolvendo o filme do Super Hero, então realmente vai dar uma brochada, vai dar um balde de água fria em algumas pessoas. Mas é isso, cara, eu acho que a principal coisa dessa adaptação que eles têm que prestar atenção é na quantidade de capítulos. Eu acho que assim como essa mini saga envolvendo o Goten e o Trunks, pra mim uns 3 capítulos já daria pra adaptar o filme de boa, né, ou seja, no máximo ali uns 3 meses, forçando uns 4, eu acho que se for mais que 4 vai acabar ficando um pouco forçado. Mas é isso, novamente quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando, e é basicamente isso. Caso você queira entrar no server do Discord do canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!